A pergunta é, será que o jogo está virando para o governo? Porque pelo menos uma das pautas defendidas pelo Haddad, né, andou. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, relator do projeto, não só acatou o desconto do imposto de renda, como também ampliou a parcial para quem ganha até R$ 7.300 por mês. Vamos direto para Brasília com a Marília Ribeiro, que tem todas as notícias sobre isso, né, as informações, para nos dar mais detalhes aí sobre o que de fato está no texto, Marília, porque o que vale é o que está no texto. Muito bom dia. E que pode sofrer mudanças, viu, David? Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira aqui no Morning Show. Pois é, depois de um adiamento que foi solicitado aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o relator da proposta que pretende isentar as pessoas que recebem até o valor de R$ 5.000 do imposto de renda, Arthur Lira, apresentou seu parecer na comissão especial que foi criada justamente para poder tratar sobre o tema, e ele apresentou esse texto na quinta-feira. Arthur Lira, então, ele manteve aí a taxação de 10% para aqueles chamados super ricos e ampliou a taxa de isenção, né, para redução parcial de R$ 7.000 para R$ 7.350. De acordo com o relator Arthur Lira, essa medida deve beneficiar cerca de 500 mil de pessoas. A base do parecer, de acordo com Arthur Lira, ela seguiu aí os princípios da neutralidade fiscal, da justiça e também da justiça tributária. De acordo com Arthur Lira, ao taxar as altas rendas, haveria aí em sobra de arrecadação. Por isso, ele acabou decidindo fazer a ampliação dessa faixa de isenção. Ele também acabou incluindo aí no seu texto um trecho para poder direcionar parte da arrecadação com imposto de renda para prefeituras e também governos estaduais. E por acordo, essa proposta ela acabou não sendo votada. Houve um pedido de vista, que é mais tempo para que os parlamentares possam analisar essa proposta, e esse texto deve voltar em pauta na comissão na próxima semana, dia 15 de julho. Lembrando que os parlamentares eles já entram em recesso e depois eles só retornam em agosto para os seus trabalhos. Então, a intenção é que esse texto seja votado nessa comissão especial ainda neste mês de julho, só que o texto ele vai precisar passar também pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas isso, David, só deve acontecer no retorno dos trabalhos. Arthur Lira disse que prevê aí para a próxima semana um debate mais intenso e que o texto ele pode sofrer mais mudanças. Esse projeto da isenção do imposto de renda, David, vale a gente relembrar aqui que é uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele já havia falando aí durante a sua campanha que iria sim apresentar um projeto para poder isentar as pessoas que recebem o valor de até R$ 5.000. E a intenção do governo é que esse texto seja aprovado ainda em 2025 para que as regras comecem a valer para 2026, mirando também, David, a popularidade do presidente Lula, que ele pretende aí, né, com esse projeto e mais outras medidas que devem ser lançadas ao longo deste ano, melhorar a sua popularidade. Ele que vem mirando também aí uma reeleição. Ele já falou algumas vezes que se tiver com saúde, ele vai tentar sim uma reeleição. A gente fica de olho aqui em Brasília para saber como é que vai acontecer, se de fato esse texto será votado na comissão especial, mas a novela não termina aqui, viu? Mesmo votando nessa comissão especial, o texto precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois ele segue para análise do Senado Federal. Temos pouco tempo e muita coisa para ser feita ainda nesse texto que deve sofrer muitas alterações ainda, David. Tá certo, Marília Ribeiro, muito obrigado, direto com as informações de Brasília. Bom, repercutindo aqui, Elias Tavares, agora é uma pauta realmente favorável para o Palácio do Planalto, né? E o presidente Lula, nas duas entrevistas que ele deu a canais de TV, ele até falou, se for para combater essas tarifas, né, a soberania do país, que está vindo contra de outras nações, eu vou me candidatar. Já está fazendo acenos que realmente vai tentar a reeleição. Não, o Lula é um candidato até porque ele precisa ser candidato, né? A gente olha para a esquerda, a gente não consegue enxergar um sucessor do presidente Lula. Agora, essa semana, eu estava aqui mesmo com vocês, David, e você falou alguma coisa sobre símbolos, né? Que você gosta muito de símbolo. E eu estou olhando aqui o símbolo, que é justamente Arthur Lira, né? É muito curioso você ver Arthur Lira ali empoderado, né? Como se fosse o presidente, olha lá a imagem dele ali, como se fosse, né, o presidente da Câmara ainda. Ou seja, é uma pauta que é do governo, é uma pauta que o governo fatura
proposta de campanha do governo Lula, etc. Mas, assim, olha o paralelo, né? O paradoxo de tudo isso, né? Quem está dando as cartas acaba sendo o próprio Congresso, como a gente também repercute muito aqui, né? Então, Lira, ali empoderado, aumentando o valor. Quer dizer, existe sim uma fatura que você ganha para o governo, mas, de certa forma, o Centrão também está colocando o seu carimbo ali, né? Agora, Dias Peixoto, de onde vai vir todo esse recurso para isentar as pessoas? Porque quando tem isenção, alguém tem que pagar a conta de forma mais cara. Será que realmente serão super ricos? No caso, o Lira também aprovou essa taxação aí a partir de quem ganha 1,2 milhão. Então, vai ter uma taxação de 10% ali, uma taxação extra. Também tem a questão dos dividendos, que está na medida. Dividendos a partir de R$50 mil também vão ser taxados. Então, existe já um recurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dentro dessa proposta, que endereça as taxações aos mais ricos dentro da população. E esse cálculo não está bem feito na proposta que a gente teve acesso. A gente ainda não sabe como que vai dar mesmo toda essa situação. Até o Congresso está fazendo um estudo de caso nessa situação específica para saber os valores exatos, pelo menos ter uma estimativa melhor, mas é o que tudo indica, e o Lira chega a falar isso, essa é uma das razões pelas quais ele aumentou o parcial de 7 mil para 7.300, é que já estaria coberto por esse valor que viria dos 10% e de taxar dividendo. Então, aqui a gente precisa encarar isso, até vou fazer uma situação diferente. Arthur Lira, como presidente do Congresso, da Câmara, e o Fernando Haddad, como ministro, tiveram vários embates, várias brigas e até trocas de farpas razoavelmente bem diretas. Eu me lembro. Principalmente por parte de Arthur Lira. E o que se diz agora é que o ministro Haddad, quando viu as modificações de Arthur Lira, disse que seria uma surpresa boa. E é surpreendente porque eles tiveram essa relação tão conturbada. Estão migs? Estão migs. Mas a razão é, por que estão migs agora? Veja, essa é uma medida que ela é muito populista. Porque você está isentando o imposto de renda 80% da população. 95% se considerar a nova faixa. É porque essa não é 100%. É a parcial. E outra, com essa proposta, acho que cerca de apenas 20 milhões de pessoas vão pagar impostos no Brasil. Não, ou seja, 20 milhões carregando o Brasil. Não é uma pauta tipo, paga imposto e seja feliz. Então, assim, a realidade é que isso vem num momento em que isso soa como algo muito positivo para a classe política. Então, assim, meus amigos, nem se o Arthur Lira odiasse muito o ministro Haddad, ele ia carimbar um relatório que barrava isso. Ele foi além, ele pôs ali uns 300 a mais. Então, assim, se continuar assim, essa proposta continuar subindo, daqui a pouco quem ganha até 20 mil reais vai estar isento de imposto de renda. Então, e vem a medida de taxação da população mais rica dentro dessa também. E veja que aqui nós não estamos falando da esquerda, não. O Arthur Lira, ele é centrão, mas ele é centrão raiz. Ele tá aí dentro do jogo político, foi presidente da Câmara. Então, assim, a realidade, e dizem que ele quer sair também para outros cargos, como o Senado, lá no estado dele, lá na Alagoas. Então, assim, isso é o tipo de medida que fica bem na ficha para a maioria da população. Então, no final das contas, o governo e o Centrão agora vão caminhar pela aprovação dela e a oposição fica sem fazer nada, porque você vai fazer o quê? Lutar contra não ter imposto de renda para 80% da população? Difícil. A gente vai para um rápido intervalo só para quem está nos acompanhando pelo rádio e seguimos aqui com o Morning Show. Bom, seguindo para a TV e para as outras plataformas, na hora que a Jess falou assim, ele pretende concorrer ao Senado, o Diego Tavares suspirou. Esse é o ponto. Não, exatamente, está muito claro. Uma medida como essa não é populista, ela é populistíssima. Que tenta dar até uma previsibilidade impossível de se dar para o patrimônio mais dinâmico que existe, não só no Brasil, mas no mundo, que é a fortuna dos super ricos, né? E que diversas experiências internacionais comprovam que esse tipo de taxação nada mais faz do que expulsar essas fortunas para outros países nos quais elas serão menos tributadas. Essa medida, com essa cara, com esse jeito, com esse cheiro, às vésperas do processo eleitoral de 2026, meu amigo,
Quer mentir para quem? Quer enganar quem? É claro que isso é uma medida visando o processo eleitoral de 2026. E, de fato, Arthur Lira tem acordos pesados dentro do seu estado. Estimou-se aí há algum tempo que ele pretendia uma corrida ao governo do estado do Alagoas. Isso, por questões partidárias, acaba sendo inviável para ele nesse momento, né? Tudo pode mudar na política, como bem disse aqui a Maria De Carli há alguns minutos. Mas o fato é, Arthur Lira já está em pré-campanha pelo Senado Federal, pelo seu estado. E, claro, que ele será o grande pai dessa medida, que, como a Jess ressaltou muito bem também, não vai encontrar qualquer resistência dentro do parlamento. Um parlamento que é composto majoritariamente por parlamentares fisiológicos, que só estão mesmo de olho na pesquisa da opinião popular para ver a narrativa que cola melhor dentro do contexto eleitoral. Ninguém vai se manifestar contrariamente a uma redução de imposto para essa grande parcela da população. Vai estar todo mundo de olho aí nos votos e a economia depois a gente vê. As narrativas que vão ganhando força, né? E tem que ver também como é que vai ser a edição. Acho que a edição é extremamente importante em tudo na vida. Se tivessem editado, Elias Tavares, aquela parte da carta do presidente Donald Trump mencionando o Jair Bolsonaro, que depois o contexto todo dessa carta praticamente não tem nada a ver, aí traz questões relacionadas à censura, comerciais, talvez o cenário seria bem diferente em relação a essa narrativa também? Sem dúvida. Tudo aqui a gente trata de narrativas, né? Então você tem, nesse momento, né, a carta do Trump, que o bolsonarismo ali, a princípio, ficou apreensivo, achando que teria uma vantagem ou que teria ali louros a se partilhar, inclusive com o deputado licenciado Bolsonaro, né, Eduardo, dos Estados Unidos, falando, olha, gente, vamos lá na rede social do Donald Trump agradecer para ele. E aí algumas pessoas que não dá nem para chamar de brasileiros, né, vão lá e agradecem, tem esse movimento. O país também se divide nesse momento. Então, assim, essa carta, os símbolos que vão colocando, tudo isso traz nessa narrativa o que pode se acontecer com o nosso país, né? Só que nesse momento, David, o governo está em uma certa vantagem nesse ponto, né? Principalmente com essa medida também, como bem colocado aqui, que vai trazer, né, toda a população muito mais favorável ao lado do governo, empurrando justamente a questão do, olha, os pobres contra os ricos. Eu acho que essa pecha vai pegar. As peças que o PT, falando de símbolos também, né, o PT tem usado muita inteligência artificial para fazer algumas publicidades, ela coloca justamente esses dois lados. Olha, se você é rico, a gente não quer você perto da gente, você não vai ter isenção, você não vai ser super taxado. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem a super taxação do Donald Trump, que justamente era para ter o apoio da esquerda, se a gente for parar para pensar, no ponto de vista de que vamos taxar, e é só taxar que resolve o problema, né? Jess? Não, olha que interessante, né? Tá tendo vai parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Tá tendo tinha uma vaga aberta pro STJ, né? E essa é uma vaga muito almejada aí por muita gente. E quem levou a vaga foi a Marluce Caldas, que é tia do prefeito ali de Maceió, JHC, que por acaso é um aliado político de Arthur Lira neste momento. Já tiveram algumas rusgas. E o Arthur Lira acabou de fazer um post parabenizando agora vai ser ministra, né, Marluce, falando da importância disso para o estado de Alagoas. Nos bastidores tem a possibilidade... Só um minutinho, Jess, só para eu recepcionar os ouvidos atentos, como diz o André Marinho, de quem está nos ouvindo pelo rádio, porque a Jess está fazendo uma explanação aqui sobre uma indicação no STJ e toda essa articulação política que está rolando em torno de Arthur Lira. Sim, e nos bastidores, nessa tese de que ele está querendo concorrer ao Senado, tem uma lógica de que se o JHC, que é um prefeito, ele é muito popular, ele é bem jovem, ele inclusive, olha que estranho, né? Ele é do PL. E estão dizendo que ele talvez fosse ou para o Senado ou para o governo, mas que agora, nos bastidores, ele teria se comprometido a permanecer na prefeitura. E assim, isso tornaria o caminho tanto de Arthur Lira para o Senado quanto um pouco mais fácil, mas também tornaria o caminho de Renan Filho, que é ministro de Lula, para o governo, também possivelmente um caminho mais seguro. Então, no meio de tudo isso que a gente está falando de aprovação de medida, de relatório, do jogo político, aqui nós temos vários partidos, MDB, PP,
PL, PT, aí dentro dessas configurações que elas também influenciam nas escolhas de ministros dos mais variados, entre esses, esse caso específico da ministra Marluce, uma mulher brilhante que está agora indicada ao STJ. Com certeza, Arthur Lira hoje, postando essa foto com o JHC, Marluce, que é sua tia, e o presidente Lula, está mais feliz imaginando o que possa vir a acontecer em 2026.